Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim o nosso Deus, nas Sagradas Escrituras, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 a 3. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Pode sentar, amém. Já conhecemos nessa palavra. Deus já me deu a oportunidade maravilhosa de me usar nessa palavra em várias pregações. Mas sempre como Deus misericordioso e que a palavra se renova, Ele nos edifica, Ele fortalece, Ele alegra aqueles que já ouviram e Ele extasia aqueles que ouvem pela primeira vez e continua abençoando e se renovando. O livro de Eclesiastes, na verdade, ele é um sermão. E o tema desse sermão é Em Busca do Bem Maior. Se você lê o livro de Eclesiastes com calma, e buscando de Deus a iluminação e contextualizando nas Escrituras, você vê que ele acaba com o mundo. Você vê que ele torna nada e valoriza a busca do bem maior, que é exatamente aquilo que está acima do sol, não embaixo, debaixo do sol, como ele fala aqui. Ele nos ensina a observar onde a procura desse bem maior nos leva, quando nós o buscamos com base na experiência, observação e induções naturais. Ou seja, quando nós buscamos com a nossa própria força. No primeiro versículo e depois, mais 6 vezes, o autor intitula-se Coelete, Coelê. Que na nossa versão é traduzido como o pregador. Só para a gente relembrar um pouco aqui do que significa. Embora o termo hebraico transmita mais a ideia de mestre das assembleias, ou até professor. É isso que esse Coelê quer dizer aqui. O nosso título, Eclesiastes, vem de Eclesiastes, mas com 2 Cs, que é a forma latina para a palavra grega pregador. Quando ela veio do grego para o latim, veio como Eclesiastes. Apesar da existência de muitos argumentos contrários, principalmente aqueles que gostam de ler e estudar, vai ver que tem isso. Nós concordamos definitivamente com aqueles que afirmam, resolutamente, porque encontramos base bíblica, de que esse pregador, autor de Eclesiastes, se trata de Salomão. Mas é muito claro, é muito lógico. Se eu tivesse toda certeza na Bíblia que eu tenho que esse pregador, quem fala aqui é Salomão, acabaria o objetivo de Deus se não fosse Salomão. Porque Salomão, ele fala coisas incríveis. Ele relata o que é o mundo em relação ao céu. Só que quanto você ouve algo de uma pessoa, quanto mais credibilidade aquela pessoa tem, mais você acredita. Você vai no médico, você procura um bom médico. Se o cara é renomado, você vai seguro. Né? Um advogado da mesma forma. Então não poderia falar desse tema se não fosse o maior sábio de todo o universo, que era realmente Salomão. Então é você querer, sabe, tampar o sol com a peneira, achar outro que não seja Salomão falando aqui nesse livro, pregando aqui nesse livro. E Eclesiastes 1:1 diz: palavra do pregador, filho de Davi,
rei de Jerusalém. Ora, pela mensagem central do livro de Eclesiastes, para ele ter credibilidade daquilo que ele fala e ensina, sendo a palavra de Deus, Deus usou um homem de maior credibilidade, Salomão. E aqui dá mais duas características literais. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Salomão era tanto filho de Davi como rei de Jerusalém. Então, de qualquer forma, se confirma que é Salomão. A vírgula, como a gente vê aqui, após Davi, filho de Davi, vírgula, né, rei de Jerusalém, deixa claro que o pregador, além de filho de Davi, é também rei de Jerusalém. Filho de Davi, vírgula, rei de Jerusalém. E sábio dessa forma, só podia ser Salomão. Então, tiramos todas os outros pensamentos, os outros ensinos, que eu acho absurdo, mas ainda se encontra ainda escritores, autores que querem dar outra autoria para o livro de Eclesiastes. Mas contra a Bíblia aparece tudo, né? E pelo assunto ninguém mais poderia escrever Eclesiastes, pois teria que ser um homem com a sabedoria reconhecida em todo o mundo, para discorrer sobre todos os assuntos e em todas as áreas com autoridade e reconhecido conhecimento. E o homem mais sábio do mundo afirma, como nós vimos em Eclesiastes 1, 2, 3. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Está vendo? Você já pensou? Você botar isso para os ativistas hoje? Você botar isso para os caras que querem dizer que servem a Deus e trabalham no domingo e servem a Deus nas horas de folga e não dão prioridade à obra de Deus? Quer dizer, é uma coisa totalmente ilógica. Eu tenho o meu trabalho secular, mas a minha dedicação maior de amor, de zelo, é a obra de Deus, porque esse aqui só me afadiga, só me dá trabalho, só me dá... E Deus não, Ele vai me dar o eterno, sem trabalho, sem lutas, sem problemas. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Você está vendo a repetição? A repetição queria dizer certeza, certeza absoluta, é inegável, isso aqui não tem como discutir, por isso que ele repete. A palavra vaidade no hebraico significa sopro, neblina. Então essa vaidade não é a vaidade que nós conhecemos, a mulher vaidosa que gosta de se vestir bem, o homem e tal. Não é como a nossa língua ensina a vaidade. Aqui ele está falando com o sentido e o significado do hebraico, que é sopro, neblina. E o Aurélio diz a mesma coisa em outras palavras, pois ele diz vaidade. Olha, porque todo mundo pensa que vaidade é só isso, mas o próprio Aurélio, na nossa língua, tem uns outros significados que ele diz, é a qualidade do que é vão, ilusório, instável ou pouco duradouro. É exatamente o sopro, a neblina. É vão, é instável, é efêmero, é passageiro, é pouco duradouro. Então, vaidade aqui, nesse caso, significa isso. Por isso que ele diz, tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero, rapaz. Qual é o proveito que você tem do seu trabalho debaixo do sol, se tu não usar para a glória de Deus? O livro de Eclesiastes, como tudo, você tem que colocar em virtude a Deus. Porque se eu colocar em virtude do homem, ora, claro que é bom. É tanto que ele diz que goza maior o homem viver do seu trabalho e tal, embaixo do sol. Mas quando você compara com Deus, é efêmero, é passageiro, é uma neblina que passa. Porque quando o Senhor vier, tudo isso vai para o fogo. O que adianta? Olha, essa casa aqui é vaidade.
Mas não é vaidade. Não estou falando da vaidade porque é uma casa bonita, eu tive a vaidade de fazer, não. É porque ela vai passar como um sopro. Quando Deus voltar, ela vai para o fogo. Não vai sobrar nada dela. Acabou-se. Aí diz, se eu não aproveitá-la agora para a glória de Deus, não prestou para nada. Se eu usar só para mim, ou de uma forma que não agrade a Deus, não vai adiantar nada, porque ela vai terminar no fogo. É isso que o homem mais sábio do mundo diz. Nesse contexto, né, de Eclesiastes, a palavra vaidade é aplicada significando qualidade do que é vão, ilusório, instável ou pouco duradouro. E não há outro tipo de vaidade aqui nesse sentido. De todos os livros da Bíblia, este de Eclesiastes é um dos mais mal interpretados. Por isso necessitamos compreender sua verdadeira mensagens, com suas peculiaridades. Eu vejo tanta aberração de gente quando se mete a falar em Eclesiastes, rapaz. Ou até escritores. Por isso que, meu irmão, você tem que ter cuidado com os autores que você lê. A primeira seleção que você tem que fazer, olhe, você gosta de ler pouco. Isso é um mal do brasileiro. Não gosta de ler. Aí lê o que é errado, terminou de piorar. Então você quer ler algo, não vá pensar que tem nenhum livro que substitua a palavra, não. Leia Eclesiastes pedindo a Deus que ilumine 50, 100 vezes. Leia para você ver. Tem um momento que você vai se maravilhar. Agora, se você vai ler algum livro que fala sobre isso, que dá uma interpretação, alguma coisa, primeira coisa que você tem que saber, procure, pesquise o nome do autor desse livro, se ele é reformado. Se ele não for, fique fora. Fique fora, meu irmão. Tu já começa a ler 70% do que é errado. Depois, você ainda aprofunda mais a pesquisa. Esse reformado é um neo-reformado, ou seja, é desses novos falsos reformados que estão aparecendo agora, ou é um reformado, tipo os puritanos, que também não é puritano com relação ao puritanismo que nós entendemos hoje. Assim como vaidade não quer dizer o que nós entendemos, puritano não é o que nós entendemos. Puritano, o cara é todo puritano, só quer ser santo, quer ser melhor do que os outros. Não é nesse sentido. Nós temos e procurarmos e pedirmos a Deus para sermos puritanos. Porque o puritano é aquele que quer viver exclusivamente como o evangelho, separado. Ele vive para a glória de Deus. Não tem nada a ver com o puritanismo, o que hoje é pejorativo. Ah, meu Deus, quem me dera ser um puritano. Ah, como eu busco isso. Como esses homens, como eu busco fazer de certo o que esses homens faziam. Ser imitador deles como eles eram de Cristo. Mas nós temos que entender que não da maneira que hoje se entende. Essas interpretações erradas são frutos de uma leitura mal feita, com base na sabedoria humana e não pela oração e iluminação do Espírito Santo de Deus. Eclesiastes, como toda a Bíblia, não deve ser lido como uma sequência de versículos, como se fosse mais ou menos independentes. Não tem como. É como toda a Bíblia. Tem que contextualizar. Mas cada capítulo, parágrafo e seções devem ser vistos como integrantes de um todo. Ele depende de um outro. É impossível você pregar. Se você pegar 3 versículos como eu estou aqui, você tem que dar a visão geral de Eclesiastes. Porque se você pegar os versículos separados, você vai inventar. Olha, foram os 3 primeiros versículos. Eu comecei dizendo o que era, qual é, aí fui dizendo o que era vaidade, aí fui dizendo que se trata de um sermão em relação ao mundo embaixo do sol, porque senão você se contradiz, porque tem coisas aqui que é boa e que você deve fazer, mas na terra, embaixo do sol, ela é boa até quando estiver aqui,
mas é vão, é passageiro, não adianta nada. Por melhor que seja, vai se acabar. É isso que o pregador, é isso que o sábio Salomão, usado por Deus, e por misericórdia, Deus botou Salomão, não foi por acaso, porque se fosse outro homem, até eu duvidaria, ou então ficaria meio inseguro em algumas afirmações aqui. Mas da maneira como foi feito por Salomão, não tem como, era o homem mais sábio. Não tinha como esse homem falar algo, primeiro que não fosse de Deus, segundo que não fosse sabedoria, porque ele era sabedoria dada por Deus. Então ela tem que ser como toda a Bíblia, lida como uma sequência de versículos. Quando separamos os elos da corrente do raciocínio, não conseguimos compreender o conteúdo da mensagem. Não conseguimos compreender a mensagem central. Essas interpretações erradas de versículos é que prejudicam a mensagem do livro como um todo. Aí vem as invenções, aí vem as... Eclesiastes 1:3 nós vimos, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Você já pensou, você entender que essa vírgula quer dizer que o pregador, além de filho de Davi, era rei de Jerusalém. Quer dizer, é uma coisa muito sutil, se Deus não mostrar, se Deus não ensinar. E olha que frase forte. Tudo que você faz, tudo que você conquista, tudo que eu luto, minhas lutas do dia a dia para conseguir as coisas, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito? Mas de um lado, eu tenho proveito, veja bem. Eu viajo, eu tenho prazer, eu tenho lazer, mas ele está falando com relação a Deus e ao eterno. Ele está falando com relação à vida eterna. Qual é o proveito que tu vai levar disso, rapaz? Olha, se você não usar isso para Deus, se você usar isso para ganância, você não vai levar proveito nenhum. Que proveito o homem tem do seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Está subjetivamente dizendo, se ele não usar para a glória de Deus, se ele usar só para ter prazer aqui, só para ir para o fortal. É isso que ele quer dizer. Há um fundo triste na mensagem de Eclesiastes. Mas isso é exatamente porque ela fala da maioria das realidades sombrias da vida do ser humano embaixo do sol. Se seguirmos a linha de pensamento do pregador, como um todo, até o fim, veremos que ele enfrenta e ensina-nos a enfrentar firmemente todos os mistérios tenebrosos da vida. Ele coloca, ele avisa, ele ensina, ele prepara. É o objetivo de Deus através de Salomão. Ele nos ensina, nos alerta, mostra os nossos erros e tem o objetivo de nos levar a entender que, apesar de todas as dificuldades apresentadas para o homem debaixo do sol, com as distorções da sociedade humana e a participação da natureza, nós devemos crer e ver no controle divino. Nada, nem a vaidade, nem usar por acaso. Tudo está no controle de Deus, tudo. Ele deixa bem claro isso. Eclesiastes 3,17 diz assim, então diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Você veja como está dentro do que Deus está mandando ensinar. Olha, sozinho, por si só, alcançando só os prazeres do mundo, é vaidade. Vai chegar um momento que Deus vai julgar o justo e o perverso. Aí não adianta bem, não adianta riqueza, isso não vai te ajudar em nada. Eclesiastes 9:1 diz assim, ó, deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto. Olha que coisa tremenda. Ele, o sábio, está dizendo que ele se aplicou, deveras me apliquei. Ele aplicou nele essas coisas
essas atitudes. Ele teve essas atitudes. Para quê? Para claramente entender tudo isto. 2 pontos. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. É muito profundo esse livro, não tem como você entender se... Ora, ele está dizendo que os seus feitos estão na mão de Deus. Aí ele diz como se fosse fora de contexto. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Mas ele disse que antes que tudo estava nas mãos de Deus. Então, dependendo como você caminhe, você vai ser julgado de acordo com os seus atos. Tudo está na mão de Deus. Agora você não sabe se é amor ou se é ódio. Por quê? Porque você, na maioria das vezes, está enganado. Você tem certeza que está certo, que está plantando o que é coisa boa e está plantando erva daninha. Você tem certeza que está plantando algo que agrada a Deus e está desagradando a Deus. Aí, ó, ele diz aqui, e se é amor, se é ódio que está à sua espera, você não sabe. Você não sabe. Mas tudo está nas mãos de Deus. Tudo lhe está oculto no futuro. Agora Deus está vendo e Deus sabe. E diz aqui que os sábios e os justos e os seus feitos, ó, as suas obras estão nas mãos de Deus. Então ele diz que não existe possibilidade de você viver aqui sem Deus. Não há a menor chance. Tudo que ele fizer é vão. Tudo que ele fizer é passageiro, vai se acabar. Só vai se servir no final com o seu mal. Tem que ter Deus, para que você possa vislumbrar um futuro bom, abençoado. E vemos que este controle divino caminha para uma prestação de conta futura. Olha Eclesiastes 2,14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você viu? Eu não posso pregar o livro de Eclesiastes inteira, mas Deus me fez pegar versículos e dar uma sequência neles, que é o resumo de todo o livro. Ele diz aqui agora, Deus há de trazer a juízo, Ele vai julgar tudo, todas as obras, até as que estão escondidas, que ninguém consegue saber, só você. E ela pode ser boa, pode ser má, mas vai haver o julgamento. Está vendo como confirma a Bíblia? Está vendo como Deus, ou seja, Deus está no controle de tudo. Se você não colocar Deus no contexto da sua vida, tudo que você tem é vaidade, é em vão, é ilusório. Só vai lhe servir para o mal. Então, qual é o objetivo bem definido da mensagem do livro de Eclesiastes? É isso que você tem que ver na Bíblia. O que é que Deus quer me ensinar aqui? Qual é o objetivo dessa mensagem? Qual é a mensagem central? Ora, numa leitura detalhada, iluminada por Deus, vemos claramente que o objetivo é nos mostrar a impossibilidade de qualquer tipo de vida, alegria ou prazer, mesmo nessa terra, se não tivermos Deus. O objetivo é esse. É esse. Pode você ser o homem mais rico do mundo, se não tiver Deus, o seu final vai ser triste. Ele faz todo esse ensino, ele faz tudo isso aqui para chegar nesse final. Mensagem central de toda Eclesiastes. Nada se resolve sem Deus. Nada de felicidade sem Deus. Nada de prosperidade sem Deus. Só o que é que tu leva de todo o trabalho que tu te afadiga debaixo do sol, rapaz, se tu não tiver Deus. Isso é vão, isso é passageiro. Tu não, só vai servir para ser contra ti. É isso que ele quer dizer. Eclesiastes 2, 24, 26. Veja aqui, ó. Olha o que ele diz, olha que interessante, como parece até que a palavra se contradiz, ó. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho.
Mas ele acabou de dizer que gosto leva do trabalho e se afadiga debaixo do sol. Aí ele diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Aí ele continua dizendo, olha: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Está vendo? Aí entrou na lógica de novo. Ele diz que não tem nada que você possa fazer sem Deus. Mas ele diz assim, porque realmente nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Mas ele quer dizer que não há nada melhor e que você realiza isso com o bem do seu trabalho se você tiver Deus. Não é o bem do trabalho que lhe dá esse gozo, essa alegria, esse prazer, mas a presença de Deus. Aí você vai entender, por isso que a palavra diz que a minha alegria é o Senhor. Parece uma palavra vazia, mas é muito profunda essa palavra. Ela está confirmando o livro de Eclesiastes. Por quê? Eu viajo, vou para onde quero, eu vi minhas netas agora, fazia um ano que não via e tal. Mas eu não teria prazer nisso se eu não tivesse Deus. A minha alegria não foi elas. A minha alegria é o Senhor. Aí eu aproveito das coisas debaixo do sol e sou feliz. Quando eu partir, aí eu passo para a vida eterna com bênçãos eternas. O que eu estou usando aqui me afadigando não vai servir para condenação para mim futuramente. Que sabedoria, rapaz. Que ensino maravilhoso. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem é que pode comer? Ou quem é que pode alegrar-se? Separado de Deus, com dinheiro no bolso, não tem como. Não pode. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Aí Deus dá a sabedoria, dá o conhecimento e dá o prazer. Veja bem, ele dá o material, ele permite que o cara se afadigue e trabalhe, mas ele não vai ter prazer nisso, se Deus não der a ele a sabedoria, o conhecimento e o prazer. E ele dá ao homem que agrada a Deus. Para agradar a Deus, você tem que viver embaixo do sol, de acordo com como ele determinou na palavra. Salomão está mandando assim: obedeça o evangelho, obedeça os mandamentos. Viva a palavra de Deus, porque senão não tem esperança para você. Pode ficar rico, morrer e ir para o inferno. Aí ele diz assim, mas ao pecador, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Você está vendo que ele fala das coisas debaixo do sol? Nada, aí não é nada, aí arrasa com tudo. É só fadiga. Que proveito tu leva disso, rapaz? Aí quando ele fala com Deus agindo nessa área, aí é maravilhoso. Você tem prazer, você tem alegria, você realmente usufrui daquilo ali. Mas ao pecador, ele dá o justo trabalho, ele disse. Ao pecador, ele dá também trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Não parecem palavras fora de contexto? Ora, ele dá trabalho para ele que ajunte e amontoe. Pastor, e por que é que... Pois para mim, meu amigo, eu recebo coisa que eu digo assim, isso aqui Deus mandou o ímpar juntar para mim. Não fiz nada. Vamos dizer o ditado, não deu um prego numa barra de sabão. E rei para minha mão. Isso aqui foi Deus. Está aqui aquela palavra de Eclesiastes se cumprindo na minha vida. Mas ao pecador dá trabalho. Vai trabalhar. Para o meu servo, vai trabalhar. Para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Porque ele vai dar só não o bem material, como aquele bem material vai junto com o prazer
conhecimento, a sabedoria que Deus dá. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Aí ele está dizendo agora os dois, ó. Agora, quando você descer para debaixo do sol, tu vai receber do pecador. Mas isso aí também, se você usar sem Deus, é vaidade, viu? É correr atrás do vento. Pegue e aplique do jeito que agrade a Deus. É muito tremendo, é muito profundo. Eclesiastes 3, 10, 14, ó. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Já pensou? Tem muita gente que pensa que tem trabalho aí que é uma bênção. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Aí aqui ele já generalizou de novo. Então são palavras que cada frase pode estar falando da Bíblia inteira. Ó, tudo fez Deus, tudo. Aí ele já não está falando só do trabalho, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também, ó, pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Mas ele pôs a eternidade. O homem não quer morrer. O homem quer viver, o homem quer ser eterno. Foi Deus que botou isso no coração do homem. Aí o que ele diz? Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O cara quer a eternidade, o cara quer viver eternamente, mas o que Deus não entregar a ele não sabe de nada do que fez Deus do princípio ao fim. Sei que nada há melhor para o homem, olha aí, ó. Aí ele vem e já fala de novo só debaixo do sol. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. É bom, né? Sombra e água fresca, como diz o mundo, né? É exatamente isso aqui. E também que é dom de Deus, ó, presta atenção. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Você viu que o objetivo é Deus? Ele vai, Deus. Ele vai, Deus. Se você não lê o livro de Eclesiastes dessa forma, você não entende nunca. Se você lê separado, está falando das coisas debaixo do sol, Deus está no livro de Eclesiastes mais do que em todo canto que você possa imaginar, pai. Porque Deus é o alvo, é o objetivo do livro de Eclesiastes. É fazer alcançar Deus em tudo que eu sou, em tudo que eu faço. Porque tudo que eu faço e tudo que eu sou, nada é sem Deus. É isso que ele quer ensinar. Por isso ele diz, e também que é dom de Deus, ó, é dom de Deus, é Deus que dá. Que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Porque senão ele só vai sofrer. Ó, sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Mas pastor, não vai tudo para o sol? Deus não está falando aqui do material. Material vaidade, é vão passageiro. Aí ele vai lá para a vida. O que ele faz é eternamente. Ele colocou em você, quando você partir daqui, você for para o juízo, tratar das coisas que você fez aqui com o que ele lhe deu, com os bens, aí você vai ser julgado para a eternidade. Um para Deus e o outro para o lado de fogo e enxofre. Mas o que ele faz é eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Não tem quem mexa mais. O decreto de Deus foi fechado, tá? Não tem mais as profecias tão determinadas. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Mas como é que vai temer se o cara não tem conhecimento? Você não pode temer um assaltante, bandido, se não souber que ele está assaltando e matando ele na esquina. Você vai inocentemente, você vai. Você tem que ter conhecimento. Mas não há quem pregue. É só engano, é só mentira. Ele diz, isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, isso aqui que Deus está dizendo que faz,
sabe, que vai para o juízo, que se você não tratar as coisas como ele manda, na obediência, você vai pagar um preço. Ele fez o livro de Eclesiastes para você ter consciência e você temer. É isso que ele quer dizer. Faz Deus, e isto faz Deus, para que os homens temam diante dele. Você tenha conhecimento do que é ofender Deus, do que é magoar Deus, do que é pôr Deus à prova. Aí você tema. Aí você tema. Aí você passe para a eternidade boa e não para a eternidade ruim. Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho. Olha aqui. Você está vendo? Como Deus é maravilhoso. Quando você pega toda num contexto, você não pode ver versículos separados. Mas pastor, você está pregando versículos separados. Mas você está entendendo todo no livro. Ele está separado, contextualizado. Se eu pegasse o livro de Eclesiastes, do primeiro versículo até o último, você ia entender da mesma forma. Porque você já pegou o entendimento do significado do livro, da mensagem central, dos outros ensinos. Aí quando você ouve esse aqui, você faz a ligação automaticamente. E testifica no seu coração. É isso mesmo. Porque estamos dizendo que a mensagem central do livro de Eclesiastes é que sem Deus ninguém faz nada. Aí o que ele está dizendo aqui? Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus, ao pastor Humberto, conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então não adianta eu me envaidecer, porque eu tenho as coisas. Isso é dom de Deus. Ou seja, foi Deus que deu. Não foi pela minha inteligência e capacidade. Sim, a inteligência e a capacidade de alcançar foi o meio que Deus me entregou para me conquistar aquilo que Ele tinha para mim. Ele já tinha me dado tudo isso. Aí Ele diz, vá lá e conquiste. Toma sabedoria, toma inteligência, toma capacidade. Pronto. Então isso é dom de Deus. Ele me deu o dom, porque Ele queria me entregar essas coisas. Mas não foi a minha capacidade, a minha inteligência, é o meio. É o meio. Quem me deu foi Deus. Se eu não tivesse, é porque Ele não tinha os bens e as riquezas para me entregar. Para que Ele ia me dar a capacidade para conquistar? Então tudo é Deus. E aqui embaixo do sol, sem Deus, que proveito há para o homem de todos os trabalhos que se afadiga debaixo do sol? Agora você sabe colocar, sem Deus, porque senão a hora é muito bom, é a hora que trabalha, é claro que eu tenho proveito, eu vou para isso, eu faço aquilo, eu vou ter um lazer. Não, mas nós estamos falando aqui debaixo do sol, sem aquele que está acima do sol. Sem ele não tem. É tão maravilhoso que até isso. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bem, lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Aí ele termina dizendo, isto é dom de Deus. Salomão, o sábio. Rapaz, isso é dom de Deus, cara, foi tu não. Não se abstai não. Não pensa que tu conseguia nada sem Deus, não. Tudo que tu disser que conseguiu sem Deus, tu vai pagar um preço por isso, vai ser levantado contra ti. Aí é onde entra, pastor, e como é que eu sei que foi Deus que fez eu conseguir? Eu vou lhe dizer uma fórmula bem boa. Se foi Deus que lhe deu o dom para conseguir, você não tem dúvida do dízimo. Porque a quem Deus dá a capacidade, o dom de adquirir riqueza, bem, né, para comer dele, para receber a porção, para gozar do seu trabalho, Deus dá junto desse pacote a certeza absoluta
da devolução do dízimo. É impossível eu pegar algum bem, alguma riqueza, seja de que for, e eu tenha dúvida ou tristeza de devolver o dízimo. Por quê? Porque aquele dom, aquela riqueza, quem me deu foi o dom de Deus. E Deus não me daria um dom para me não entregar, não obedecer a Ele e devolver o que Ele manda. Então, quem realmente vive Deus embaixo do sol, não tem dúvida do dízimo. Entrega como eu entrego. Para mim é como fogo na minha mão. Tudo que eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço é logo o dízimo. Aí, um terreno desse aí é 5 milhões. A primeira conta que eu fiz foi essa. Na hora que eu vendi 500 mil de dízimo. Ah, pensou, meu amigo. E a alegria. Isso quer dizer o quê? Que eu sei que aquilo é de Deus, rapaz. Foi Ele que me deu. Foi dom dEle. Como é que eu posso pegar? E não tem. O homem que entrega o dízimo, ele tendo recebido o bem como um dom de Deus, não tem perigo dele ser amaldiçoado. Dele ser ladrão. Não tem. Porque Deus não dá o ladrão, quem dá é o cão. Quando Deus dá ao homem de Deus, como dom de Deus, Deus dá a necessidade, a alegria, o gozo. Eu já me peguei várias vezes recebendo, e a primeira conta que eu faço é do dízimo. Em vez de perguntar, vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou comprar isso, vou comprar aquilo, é o dízimo logo. Eu calculo logo ligeiro. Pense na alegria. Pense na alegria. Por quê? Dom de Deus. Ele me deu. E quando Ele me dá, Ele não vai me dar uma coisa e tirar a vontade de mim. Porque se não foi Ele que me deu, eu sou naturalmente inclinado à ganância. Eu entregar o fruto do meu trabalho. Que conversa é essa? Para aquele pastor ladrão, para aquele não sei quem, para aquele... Como tem nos cantos por aí, o pastor pode ser ladrão quanto for. Você tem que entregar, deixa ele roubar, que ele paga com Deus. Aqui o cara não pode dizer isso, o pastor não recebe nem salário, quanto mais roubar. E aí? Qual é a desculpa? Por isso que muita gente não quer ficar aqui, porque acha que quando chegar lá, Deus, eu não entreguei porque o pastor é ladrão. E o pastor Humberto não vai poder dizer isso. Então não tem desculpa, então vamos embora. É amaldiçoado do mesmo jeito. Então você veja que ensino lindo desse livro de Eclesiastes. Um livro que a gente lê pouco, conhece pouco, que acha complicado. Salomão, o homem mais sábio do mundo, na sua sabedoria, chegou à conclusão que sem Deus não sabia nada. Veja bem, o cara mais sábio do mundo. Aí ele diz aqui que ele chegou na conclusão que eu, pastor Humberto, depois de muito tempo cheguei, de que sem Deus eu não sei nada. Eclesiastes 8,17. Então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Você já viu os abestados adorando o sol, adorando a natureza, não sei quem, a mãe natureza. Um é a mãe Maria, outra mãe de natureza, outra mãe Joana. Tudo é casa da mãe de Joana, tudo uma casa só. Aí Deus diz, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Aqui Deus acabou com a ciência. Acabou, foi com tudo. Pode pesquisar, pode inventar, não tem. Ele diz bem aqui, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. Não adianta, meu amigo, você tem que se submeter. Você tem que olhar e dizer, é Deus poderoso, os mistérios de Deus eu não vou descobrir. Não adianta a ciência, não adianta. A ciência é o conhecimento que Deus deixou para o homem descobrir que não sabe de nada. Então, o cientista que não chega à conclusão de que ele não sabe de nada, para mim é o cabo mais burro do mundo.
Porque ele, como cientista que pesquisa, era para chegar à conclusão de que ele não sabe nada. E que tem um Criador poderoso. E se ele tem acesso e faz isso e não chega à conclusão, porque ele é burro. É burro. Ele é mais burro do que o ignorante, que sem saber de ciência nenhuma chega e diz, oh Deus poderoso, criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse é sábio. E a ciência não consegue, porque Deus disse que não consegue. Com a sabedoria debaixo do sol, não consegue entender o que Deus fez. Talvez aquele cientista, né, que foi quem falou essa frase, que não foi eu, que diz que a ciência era a arte, ele disse arte, que Deus nos ensinou para que soubéssemos que não sabíamos de nada. Eu acho que ele viu quando ele leu esse versículo aqui, Eclesiastes 8:17. Que ele, como cientista, ele declarou isso. Porque ele pesquisou tanto, aí que ele viu que não sabia de nada. Eu não sei como é que pode. Medicina parece que não conhece, não sei como é que pode. O cara quer ser muita coisa. Aí não conhece 5% do cérebro. Não sei quanto. Como é que pode? E cadê a sabedoria? E cadê o... Só sabe botar nome feio. Chikungunya, não sei quem, mas curar que é bom nada. Não tem. Não, é virose. É virose. Não sabe, é virose. Tudo é virose. É a palavra-chave para as doenças que a ciência não consegue descobrir. Assim também eu sei, meu filho. Ah, descobriu, não é uma virose, meu amigo. Você está com uma virose, meu irmão. É fácil demais. Pode ir para o UPA. Pode ir para o UPA, pode ir para onde for. O diagnóstico é o mesmo. Porque não sabe. Sem Deus não sabe. E talvez Deus tenha feito ele chegar a essa conclusão, como assim fez com Salomão. Aí esse cientista foi ter sabedoria. Quando ele reconheceu que não sabia de nada. Foi quando eu comecei a me sentir sábio. Foi quando eu reconheci que eu não sabia de nada. Se Deus não me iluminar, se Deus não me mostrar, rapaz, é absurdo como você é cego, como você é... Meu Deus, eu digo, Senhor, tenha misericórdia. Apesar de certos homens se acharem muito sábios, na verdade, tanto os justos como os sábios, estão com suas realizações no controle de Deus e nada sabem do seu amanhã. Nós já vimos o versículo dizendo que deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que o justo e o sábio, os seus feitos estão na mão de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Não adianta. Esse livro é de uma revelação incrível. E só no versículo ele mostra que toda a luta, o esforço e a ansiedade do homem nesta terra, debaixo do sol, não vale nada. É vão. É tempo perdido. Está entre aspas, sem Deus. Sempre lembra isso. Todo versículo de Eclesiastes, você tem que acrescentar, onde não está nele, para você entender o contexto, ou ele está falando sem Deus ou com Deus. Sem Deus ou com Deus. Aí você entende perfeitamente. Eclesiastes 13:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O cara quer ser eterno, mas não sabe de nada. Mas ele tem a vontade de ser eterno. E tenta de tudo que é jeito a longevidade, mas não tem nada a ver. Eu não acredito. A longevidade Deus dá a quem quer. Agora, tem um remédio, foi Deus que deu, rapaz. Foi Deus que deu. Porque Deus quis dar mais uns anos. Mas não é porque o homem inventou algo que venceu a Deus. Está no controle de Deus. Se Deus permitiu um remédio que curasse isso, permitiu uma cirurgia no meu coração sem abrir o peito, foi porque Deus quis, Deus deu a sabedoria. Não foi o homem que descobriu, foi lá e fez. Não. Tudo depende da vontade de Deus.
Ah, o cara estava ficando velho, começou a fazer um tratamento de beleza, ficou novo, Não foi aquilo ali que deixou ele novo, foi Deus, que se Deus quisesse, Deus não deixava ele ficar. Então o cara não ia dizer assim, obrigado, Senhor, pela dermatologia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor permitiu que eu recebesse essa bênção, esse remédio, esse creme, seja lá o que for. Já viu gente dizer? O remédio poderoso. Poderoso é o Deus que fez o remédio, rapaz. A gente tem que entender isso, rapaz. É isso que Salomão quer ensinar. Salomão pôs a eternidade, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso quer dizer que o homem, por mais que busque, por mais que tenha, jamais se satisfará com as coisas da vida debaixo do sol. Olha aí. Aqui é outra coisa que Deus colocou. Por isso, como é uma busca, e ele nunca para, ele não tem fim. Por quê? Porque o que ele necessita é da eternidade. E a eternidade você não acha aqui embaixo do sol. Por isso essa busca incessante do homem. Mas ele nunca vai achar o que ele quer aqui. Porque ele foi vocacionado para a eternidade. Mas ele só alcança essa realização máxima através de um relacionamento com Deus. Senão ele não vai conseguir. Eclesiastes 5, 10, 11 diz assim. Quem ama o dinheiro. Você está vendo como cada versículo agora ele fica dentro de uma lógica perfeita. Eu chamo lógica divina. Não é lógica humana não. É lógica divina. Olha aí, ó. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Não tem o cabo, se o cabo ganhar um milhão, ele quer 2, aí 2 ele quer 10, aí 10 ele quer 20, 20 ele quer... Não tem, a medida do ter não enche nunca. A medida do ter, não enche nunca. Por quê? Porque o homem foi vocacionado para a eternidade. Pode dar o mundo todinho para ele, que ele vai ficar necessitado de alguma coisa. Porque Deus vocacionou ele, foi para a eternidade. E essa eternidade maravilhosa, a gente só consegue com Deus. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Por isso que acabou-se aquela busca, aquele negócio, era casa aqui, casa acolá, eu parei. Estou vendendo, vou usar para a glória de Deus e para o meu deleite na glória de Deus. Pensava agora, eu voltei, porque eu pensava, eu nessa idade, tenho. Foi Deus que me deu. Aí eu só vejo o que é luxo, o que é que eu faço para as outras pessoas verem e o que é que me satisfaz. Aquilo que eu fazia para me amostrar, faço mais não. Agora, viajar numa primeira classe, eu voltei. Porque não é os caras que vão para mim, é eu vou deitar. Porque a primeira classe é uma cama, meu irmão. É reto. Eu sou pequeno, sobra quase meio metro na frente. Pense. É bom. Eu peguei um voo de 9 horas. 7h30, mais ou menos, eu ofereci o café. Eu já sabia. Cheguei lá, chamei a comissária. Olha, você recebe, rapaz, o cardápio. Se você comer toda a entrada, você não janta. É comida, meu irmão. É comida. Aí vem o cardápio. Você quer carne, frango ou peixe? E tudo que você imaginar de bebida. Os bebuns lá, o cara que nunca bebe champanhe na vida, é o champanhão. Acaba besta. Nunca vi isso na vida, aí é champanhe. De manhã cedo já está com champanhe na... Aí. Está se acabando com o que Deus permitiu que ele tivesse. Não sabe usufruir as coisas. Pois eu bati lá, rapaz. Me levantei só, olha. I don't have breakfast tomorrow. Eu não quero café da manhã amanhã. Deixou eu dormindo. Me levantou para pousar, meu irmão. 9 horas, ó. Estiquei a camona lá, mano. 9 horas de voo. Deitei, dormi, me acordei para levantar, para pousar. Já pensou que maravilha?
Aí isso aí sim eu estou usando o que Deus me deu, meu bem. Agora me dá para mostrar para os outros, para não sei o quê, andar num carrão, porque os outros acham bonito, vai para lá. Acabou-se essa besteira comigo. Agora o que eu usufruo, eu estou fazendo, sem desagradar a Deus. Por quê? Aquele dinheiro está dizimado, meu irmão. Eu entreguei o dízimo dele. É todo de Deus. Deus, meu filho, aproveite, meu filho. Não, você não é ímpio para juntar e amontoar para o justo. Você é justo. Eu estou mandando os ímpios amontoar para você. Se deita aí, durma, que tem um bocado de caba besta trabalhando para vocês. Não se preocupe. Esse é o Filho de Deus, meu irmão. É isso que Deus tem para você. É isso que nós temos que crer. Porque está aqui, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quer mais, aí não aproveita nada, porque quer mais, quer mais, quer mais. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, quer dizer, é vão, é passageiro. Tu vai trabalhar, ficar velho e morrer. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Por quê? Porque se multiplica o imposto, se multiplica isso, se multiplica aquilo, se multiplica o invasor, acaba quer tomar um pedaço do seu terreno. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? Olha, rapaz, é muito sábio Deus, né? Como é que eu vou aprender de tanto tempo? Qual era o proveito que eu tinha desses terrenos que eu tenho, não passar e olhar para eles? Pronto. Só fiz olhar. Agora eu vendendo, não. Vou entregar o dízimo. Deus vai ser honrado. A igreja vai ser abençoada. Eu vou ter dinheiro para viajar mais de primeira classe. E pronto. Aí sim, é você viver como Deus, agradando a Deus. Ele não tem nada contra a riqueza. Ele quer que você use para a glória dele. Ele não quer que você seja esse ganancioso, dependente do dinheiro. Eu não sou escravo do dinheiro. O dinheiro é meu escravo. Eu não sirvo ao dinheiro. O dinheiro serve a mim. Foi meu Deus que deu, com minha capacidade, honesto, limpo. Entregue o dízimo. Oh, coisa maravilhosa. Aí, vai temer o quê? Vai duvidar de quê? Vou deixar de olhar para esses terrenos. Vou vender e vou viver. Deus me deu, foi para usar para a glória dele, não foi para ficar crescendo o mato e gente querendo invadir, não. Então, se o homem não tiver Deus, ele nunca saberá que foi vocacionado para o eterno. Aí nada neste mundo lhe realizará plenamente. Eclesiastes 6:7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Está vendo aí? Nunca. Aqui, se ele não tiver Deus. Foi o que eu disse antes? Quanto mais eu tinha, mais eu queria. Essa boca aqui também é simbólica, é para tudo. Eu tinha uma casa, aí eu queria outra não sei aonde, queria outra não sei aonde. Aí tinha um carro, aí queria outra assim, aí queria outra assim. Nunca. Se não tiver Deus, o cara não se satisfaz. Quando eu comecei a ter relacionamento com Deus, eu comecei a relaxar, e aí, e viver, e ter paz. Aí, perdeu aqui, não tem problema não. Aí é para o fogo mesmo, isso aí não era meu não. Com certeza foi Deus que levou. Pronto. E aplicar para a glória de Deus. Você está vendo que ensino tremendo tem esse livro? No mundo, tem um ditado que diz, medida do ter nunca enche. Esse livro também revela e confirma que Deus está no controle dessa incapacidade do homem e permite exatamente para que os justos, desanimados pelos enigmas e lutas do presente, deixem de olhar para o que se vê e passem a olhar para o que não se vê e para as coisas realmente superiores. 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, são temporais, são vaidades, são efêmeras, é como uma neblina, é como uma névoa, vai passar logo. E as que não se veem, são eternas. Está vendo? Suas atitudes, a sua aplicação da palavra, o viver para Deus, essas são eternas. Baseado nisso,
Esse livro nos exorta a buscar em Deus a realização plena em tudo o que fazemos. Eclesiastes 2, 25. Pois separado deste, quem pode comer ou beber ou pode alegrar-se? Olha aí, separado de Deus, quem é que pode comer ou beber ou alegrar-se? O rico? Não. Separado dele, pode ser rico, pode ser pobre, não vai comer, nem beber, nem se alegrar. Que preste. Não tem como. 7,14. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. É complicado se Deus não explicar isso aqui. Porque no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Ou seja, tanto fez o dia da prosperidade como o da adversidade. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, ele procure em Deus. Não adianta ele tentar resolver a vida dele embaixo do sol com riqueza, ou na tristeza, ou na prosperidade. Não. Ele tem que procurar em Deus. Aí ele vai saber o que é que vem depois dele. Ele vai ter uma noção. Senão ele não vai saber. E o desespero é grande. Então Deus, através de Salomão, vai gradualmente nos lembrando o ensino da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. De Gênesis e Apocalipse. Que somente através da obediência e da honra a Deus, o homem poderá gozar das boas coisas da vida debaixo do sol, sem angústia, sem medo ou ansiedade, confiando que todos os males serão corrigidos pelo Senhor. Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Qual é o coração do sábio? É aquele que tem Deus, que busca Deus, que teme a Deus, que cumpre a vontade de Deus, recebe o dom de Deus. Esse faz dessa forma. Que ninguém se engane. Salomão é quem prega aqui, quem fala e é usado por Deus quando afirma em Eclesiastes 8:8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Aí Deus diz um bocado de verdade aqui que muitos se enganam. Interessante, Eclesiastes, né? Quantos anos antes de Cristo? Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. A gente só vê aí as tempestades, as coisas. Os caras sabem que vem, o dia, a hora, quando vem acaba com tudo. Não tem jeito. Cadê a sabedoria? Cadê? Não sabe que vem? No ano tal, vai vir um vendaval, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Aí vem e acaba com tudo. E cadê a sabedoria? Não tem domínio sobre o vento. Não é como Jesus, para aí, vento. Não tem. Tem que reconhecer isso. Ele diz, nem tão pouco tem ele poder sobre o dia da morte. Pode tentar inventar coisa para não morrer aí. Pode inventar. Mas não tem poder sobre a morte. Está na mão de Jesus, o poder da vida e o poder da morte. Nem há trégua nesta peleja. A luta que nós temos aqui não tem trégua não, é luta direta, é luta direto. Enquanto nós não saímos daqui debaixo do sol, tome luta, tome luta. Quem não tiver com Deus, a luta vai ser desigual, vai ser derrota na certa. Nem tão pouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Não adianta. Tenta fazer o mal, mas não adianta. Nem o bem, nem o mal lhe livra do mal se você não tiver com Deus. Não adianta você fazer o bem se você não tiver Deus. Não adianta você fazer o mal pensando que se livra. A maioria dos homens no mundo moderno acha que ficarão impunes das suas más obras, porque o castigo não vem de imediato. Eles ficam inteiramente dispostos a praticar o mal. Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O cara não faz o mal de manhã e de tarde Deus não mata, aí o cara pensa que está impune. Olha o que ele diz. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, Deus não castiga logo de imediato, o coração dos filhos dos homens
está inteiramente disposto a praticar o mal. O quê? Pensando em quê? Na certeza da impunidade. Ora, rapaz, nasci meu pai fazendo mal, cresci meu pai fazendo mal, eu vou continuar fazendo mal, porque o castigo não é logo executado, mas ele vem um dia. Mas como já vimos, nem o justo, nem o perverso estão isentos do julgamento de Deus. Eclesiastes 3,17. Então diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Há tempo, meu amigo. Você pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, um dia Deus lhe pega. Se ele não pegar aqui, é pior ainda, porque se ele pegar aqui, você pode se consertar. Se ele não lhe pegar, no dia do juízo não tem mais esperança. Eclesiastes 8,12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ele sabe o bem que sucede aos que temem a Deus. Pode o pecador fazer o que ele quiser. Por mais coisas aqui embaixo do sol, parece estar sem controle, os dias do pecador prolongados, tá não, Deus já definiu os seus destinos. 8,13 diz assim, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Eclesiastes, meu irmão, isso é Eclesiastes. Está vendo que ele fala exaltando Deus, dizendo que você não pode viver sem Deus? Não pode esquecer da sabedoria desse livro, da bênção desse livro. Em Eclesiastes, Deus nos mostra que expôs a vida debaixo do sol como uma coisa vã, passageira, mas ao justo submeteu-a com esperança. Romanos 2,12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Aí lá em Romanos, ele confirma Eclesiastes. Se regozije na esperança, esperança da glória, da promessa de Deus. Sedes pacientes na tribulação. Confie, espere no Senhor. Na oração perseverantes, persevere na oração. Desista não. Deixa o mundo cair. Deixa o mundo se acabar. Deixa vir tudo contra você. Vai lá e bota o joelhinho no chão. A gente vê essa batalha, não é no campo da batalha. No campo da batalha, a gente vai buscar a vitória, que já foi dada quando você dobrou o joelho. Quando você dobrou o joelho, você vence a batalha. Você se levanta e vai para o campo de batalha para buscar a vitória. Perseverar na oração. Alegrai-vos sempre na esperança da vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, mas tudo isso reconfirma o livro de Eclesiastes. Aí você vai, que vem a ter Tessalonicenses lá no Novo Testamento, com Eclesiastes no Antigo Testamento, mas está todo confirmado. Não desprezei as profecias aqui é a palavra de Deus. As profecias, né, esse significado aqui. Julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-os de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel o que vos chama, o qual também o fará. Ele está falando depois do sol, se prepare para depois, acima do sol. Viva desse jeito, que aí você está com a eternidade garantida na glória eterna. Eclesiastes nos ensina que para os filhos de Deus não há alegria e consolo na presente vida debaixo do sol. Na vida futura, a certeza de uma solução divina e final. Eu sempre gosto de lembrar que quando falamos para os filhos de Deus, porque a Bíblia Sagrada separa bem os filhos de Deus dos filhos dos homens. Gênesis 6,2 diz assim, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Você já viu dizer que todo mundo é filho de Deus? A Bíblia está dizendo que não aqui, Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, olha aí,
que é os filhos dos homens. Está separando. Gênesis 6:4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Gênesis 11:5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. Está vendo? Então não tem só filho, tem os filhos de Deus e os filhos dos homens, os filhos do mundo, os filhos da carne. Esse é literalmente feito pelo homem, gerado pelo homem. O filho do homem pode ser filho de Deus, se ele nascer em Cristo Jesus. Se ele não nascer em Cristo, ele fica só filho do homem. Ele não é filho de Deus. Aí vem uma religião aí, todo mundo é filho de Deus. Conhece essa? Todo mundo é criatura de Deus. Criatura de Deus. Por quê? Porque foram criados por Deus. Mas tem que morrer, nascer em Cristo. Por isso que tem na frente confessar e dizer: eu confesso Cristo como meu Salvador. Eu passo com Ele a ser filho de Deus. Morreu e nasceu em Cristo. Aí sim. Se não é criatura, foi só criada por Deus. É como um animal. O cachorro é uma criatura de Deus. Foi criado por Deus. O homem que não tem Cristo, que não tem Deus, é uma criatura de Deus. Foi só criado por Deus. E aqui a Bíblia separando bem claro. E essa separação, nós temos sempre que ressaltar, porque os filhos dos homens, como eu disse, são como animais. Como Deus nos mostra aqui em Eclesiastes. Presta atenção aqui. Você viu o quanto é menos? Vai lá no... Isso é para Deus mostrar que a Bíblia é uma unidade. Ela não se contradiz, ela se confirma. Eclesiastes 3, 18, 19. Presta atenção aqui. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como animais. Quando eu digo isso, as pessoas acham que eu sou radical, que eu sou... Deus está dizendo aqui, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como animais. Aquele que vive na terra, debaixo do sol, que não tem Deus, eles são como animais. Eles são criaturas de Deus, foram criadas por Deus, mas não são filhos de Deus. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Do jeito que acontece com o filho do homem, acontece com o animal. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos eles têm o mesmo fôlego de vida. Rapaz, é muito sério. Você já pensou? A diferença é só que um fala e o outro late. É só essa. Mas Deus está dizendo que é igualzinho aqui. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Tu já pensou? Aí quando eu digo que o homem sem Deus é um animal irracional, me chamam de louco. Eu estou falando baseado na Bíblia, meu irmão. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Ele está falando o homem sem Deus. Sempre lembrando o homem sem Deus. Quando o filho do homem morre, é sepultado. Quando o filho de Deus morre, Deus dá ordem aos anjos para o levarem para o seio de Abraão. E o animal vai para onde? É sepultado. O outro vai para onde? É sepultado. O filho de Deus vai lá para o seio de Abraão. Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Quando é muito sério assim, aí Deus me dá na Bíblia, para o cara não ter que dizer, foi ele que disse. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Seu cachorrinho morre, você sepulta ele, você enterra. Não tem diferença do animal. A gente não, filho de Deus não. Os anjos vêm buscar e levam lá para o seio de Abraão. Não sou eu que digo, é Deus que diz aqui. Bem claro. Com relação aos filhos dos homens e aos animais, Deus nos diz ainda através da sua palavra. Eclesiastes 3, 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirigem para cima e dos animais para baixo, para a terra? Quem sabe? Nós sabemos para onde nós vamos. Agora, ele está perguntando aqui, e os filhos dos homens, que não é de Deus? Como é que você pode afirmar para onde é que vai? Ninguém sabe não, meu irmão. É igualzinho, não tem diferença não.
Porque Deus faz essa referência ao fôlego de vida dos filhos dos homens e dos animais. Porque quando Deus fala, você pensa que fôlego de vida não é só, né, dos homens, né? Mas por que é que ele faz essa referência? Eclesiastes 3:21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? É porque os filhos de Deus não têm somente o fôlego como os animais. Nós temos o Espírito que é de Deus e sabemos para onde ele vai quando morrermos. Está vendo a Bíblia aqui? Falando lá em outro livro, lá em outra palavra. Quando morremos, assim como o pó volta para a terra, o Espírito volta para Deus que o deu. Os filhos de Deus não têm somente o fôlego como os animais. Nós temos o Espírito que é de Deus. Eclesiastes 12, 6 e 7. Antes que se rompa o fio de prata e despedace o copo de ouro e se quebre, aqui está falando, ele está definindo a morte aqui, de maneira bem simbólica. Antes que se rompa o fio de prata, sua vida, se despedace o copo de ouro, continua falando da sua vida, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó, ó como é a morte, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então esse início aí, que muita gente não entende, essa rompendo o fio de prata, se despedaçando o copo de ouro, é a sua vida se acabando. Aí, o pó volta à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Na Bíblia e na prática, o homem sem Deus, ou seja, os filhos dos homens são como animais, e animais da pior espécie, pois, diferente dos animais selvagens, tem a inteligência, a capacidade de raciocínio para premeditar e exclusivamente com o intuito de um prazer mórbido, pratica os mais hediondos crimes contra o seu semelhante. Então ele é pior do que o animal. Porque o animal, a maioria deles mata para comer, mata, mas o homem, tem deles que mata por perversidade. O bicho é perverso. Não tem animal irracional pior no mundo do que o homem que não tem Deus. Ele é o pior animal que tem no mundo todo. É o homem que raciocina, que pode premeditar, que ele não tem Deus. Ele é um perigo. Ele devia ser eliminado da terra. Que é isso, pastor? Mas vai ser. Deus vai eliminar todos eles. Eles vão para o castigo eterno. Eu aconselho a todos que releiam o livro de Eclesiastes com a visão recebida aqui, de que não há esperança na vida debaixo do sol, e nem tampouco na vida acima do sol, para aqueles que não esperam, não confiam, não honram e não obedecem a Deus. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse define bem quem são os filhos de Deus. Para encerrar, nós vamos citar aqui alguns trechos da Epístola aos Romanos. Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, não pela carne. Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Estamos sofrendo por causa de Cristo, vamos ser glorificados como Cristo foi. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 9, 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente... Está vendo aqui? Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Deus prometeu separar um povo. Ele diz bem claro, isto é, estes filhos de Deus não são
propriamente os da carne. O que foi que eu falei? Quando você gera um filho, quando você está gerando um filho, uma criatura de Deus, você gerou na carne. Foi você com a relação com a mulher que gerou na carne. Ele vai ser confirmado lá na frente se é filho de Deus ou não. É o que Deus diz aqui. Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Deus, é tanto que é um pai só, Abraão. Por isso que confunde, né? Porque é um pai só. Abraão foi pai de Isaac e pai de Ismael. Ismael, filho da carne, e Isaac, filho do espírito. As duas descendências, elas caminham juntos. Está aí essa confusão da guerra aí, que não se acaba nunca. Ali são irmãos. Né? Ali são irmãos. É a descendência de Ismael com a descendência de Isaac. Os filhos da carne e os filhos de Deus. Então você pode ter filho da carne. Não é porque é seu filho, obrigatoriamente é filho de Deus, não. Infelizmente, se ele não tiver descendência na promessa, está fora. Não adianta você morrer por ele, nem por ela, está fora. Não adianta teimar. Ninguém quebra o decreto, ninguém quebra a soberania de Deus, a predestinação. Ninguém acrescenta ninguém a ela e ninguém tira ninguém dela. Não adianta. Na primeira epístola de João, Deus nos ensina como distinguir os filhos de Deus dos filhos do diabo, ou o filho dos homens. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha aí. Pai, Deus é muito tremendo. Ele vai devagarzinho, né? Aí diz que é igual animal. Primeiro ele chama filho do homem. Aí diz que é igual animal. Depois chama filho da carne. Aí termina dizendo filho do diabo. Está vendo aí? Como Deus vai colocando bem devagarzinho. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou Deus mente, ou então todo mundo não é filho de Deus, tem filho do diabo também. Porque ele está dizendo aqui. Mas tem religião e gente, todos são filhos de Deus. Aonde, meu irmão, que Deus diz isso? Já citei uns 10 versículos que Deus diz o contrário, está aqui outro. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Em Deus, em Cristo Jesus, em todas as pregações no livro de Eclesiastes, eu acho impossível ter outra conclusão, senão o final que Deus deu ao próprio livro, que resume todo o ensino, que nós vamos ver agora. Presta atenção. É perfeito esse fechamento. Eu glorifico a Deus, porque um resumo do livro de Eclesiastes como esse, se não for Deus colocando, o cara se perde. Mas você vê que você pegou todo o livro de Eclesiastes. Se você lê o livro de Eclesiastes agora, você vai entender, pela graça de Deus, tudo. Olha o fechamento. Depois de tudo que você leu, olha agora como o fechamento para você, o final do livro de Eclesiastes, vai ser perfeito para você entender. Olha o que ele diz em Eclesiastes 12, 9, 14. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. E atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados a sentenças coligidas. Elas são como aguilhões e pregam as sentenças determinadas. Não adianta querer mudar, meu irmão. A palavra do sábio é a palavra de Deus. A palavra do pastor que prega o que Deus, não adianta, são como aguilhões e como prego bem fixado as sentenças coligidas. Não adianta, foi dada a sentença, foi fixada com prego ali. Está aqui determinado, goste ou não, queira ou não. Se não tiver enquadrado ali, vai receber aquela penalidade. Não temos o que fazer diferente. Pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Pelo único pastor. Quem é o único pastor? Jesus Cristo. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar
é enfado da carne. Como é que você vai estudar, meu filho? Vai estudar, você tem que estudar muito. Está errado dizer isso? Está não. Vamos botar de novo aqui o que nós aprendemos. Não, atenta, presta atenção, Deus diz. Não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. Ou seja, sem Deus não adianta nada, cara. Tu tá só se enfadando. Tu tá só se cansando. Ficando nerd. Ficando doido. Não adianta de nada. Se não tiver Deus, esse teu conhecimento só vai servir para o teu mal. É isso que Deus quer dizer. Porque Deus não vai condenar a pessoa a estudar. Deus não vai condenar. Ele vai condenar a pessoa a botar o estudo acima da palavra de Deus, acima do relacionamento de Deus. Aí sim, é enfado da carne. Olha aí. Aí, encerrando, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é. Eu acho tremendo esse final aqui. É perfeito, é só Deus mesmo. De tudo que se tem ouvido, o resumo é. Ou seja, vamos resumir tudo aqui, meu irmão, no livro de Eclesiastes. Os últimos versículos. É o resumo de tudo que tem se ouvido. A suma, ou seja, é o resumo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Não tem um fechamento melhor do que esse. Tudo que eu falei aqui, tudo que Deus mandou e falar e ensinar aqui, se resume nisso. Teme a Deus e guarde seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que o nosso Deus nos livre da carne, nos guie pelo Espírito, e o Espírito testifique com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e assim sejamos considerados herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, sabendo que, se com Ele sofremos embaixo do sol, também com Ele seremos glorificados acima do sol. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.